Bondoso Pai Celestial, mais uma vez nós nos encontramos em Tua casa e juntos queremos, ó Pai, passar esses momentos na presença do Senhor, tendo comunhão com o Senhor, falando com o Senhor e o Senhor falando conosco. Pedimos, ó Deus, perdão por todas as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, como humano que somos, ó Pai. Perdoa nosso tempo mal aproveitado. E agora queremos passar estes momentos na Sua presença, ouvindo a Tua voz e também orando, falando com o Senhor. Nós oramos e entregamos este culto, entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Boa noite com Jesus. Deus continue abençoando a todos. Vamos fazer uma leitura, Evangelho segundo São João, capítulo 4, para trazer a nossa memória, trazer a nossa lembrança de uma maneira mais profunda de o que estamos fazendo aqui, por que viemos aqui, por que não ficamos em casa, não é? Ouvindo programas de televisão, etc, etc. Jogo de futebol. Não, hoje não tem, né, futebol, né? Quarta-feira que tem futebol. Muito bem, torcendo pro A ou pro B, né? Se alegrando, chutando as coisas que estão na frente, na hora do gol, né? Mas vejam bem, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve orar. Não citei o versículo, né? São João 4, versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O profeta diz: Deus olha para o coração. Grande Deus, obrigado por sua palavra escrita. Pedimos que o Senhor faça desta escritura uma coisa nova para cada um de nós. E que possamos, ó Deus, encarar a nossa responsabilidade, pois estamos aguardando a vinda do Senhor para nos levar para este lugar que o Senhor foi preparar, aonde nós viveremos eternamente, Pai. Ali na presença do Senhor, aonde não haverá mais os prós e os contras que nós enfrentamos aqui no nosso dia a dia. Então pedimos ao Senhor, ajude a nossa fé, visto que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, enquanto nós queremos meditarmos nela, que nossa fé seja edificada. O pedimos no nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar-vos. Vamos continuar hoje um pouquinho mais na mensagem Não te enviei eu? Não te enviei eu? No culto passado,
na última quinta-feira que nós estivemos aqui, nós meditamos aqui onde o profeta tem mostrado para nós que não é a videira que produz os frutos, mas são os ramos que sustentam os frutos que a videira produz. E lá em São João 15, o Senhor Jesus disse: eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. Né? Então ele diz que todas as varas que em mim não produzem bons frutos é cortada e lançada no fogo, e limpa as demais para que produza mais frutos ainda. Então, o irmão Brana está nos dizendo: Deus realiza milagres através das mãos de seus filhos. E como eu disse aqui algumas noites atrás, em certa igreja, Ele é a videira e nós somos os ramos. Jesus Cristo é a videira e nós somos os ramos. A Bíblia, a Escritura que lemos, Jesus disse: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, o irmão Brana vem e diz para nós que Deus chamou, não é, elegeu os judeus com um propósito. Deu-lhes a lei, não é? Porém, não deram conta de guardar a lei. Então, os judeus, eles serão as varas originais. E na linguagem do apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 11, nós, os gentios, somos os jambujeiros, que fomos enxertados nesta videira no lugar das ramas originais, porque os judeus rejeitaram o Messias, não aceitaram. O profeta diz que Deus mesmo cegou por um propósito, para que a salvação pudesse chegar até nós. Muito bem, então eles rejeitaram o Messias e a salvação veio para nós. Então nós, sendo os jambujeiros, fomos enxertados no lugar das ramas originais. Então o irmão Brana está dizendo, eu disse isso numa igreja, uma determinada igreja e tal, né? Que Deus realiza milagres através das mãos de seus filhos. Ele, Jesus, é a videira e nós somos o ramo. A videira não produz frutos. São os ramos que produzem frutos. A videira não produzem frutos. São os ramos que produzem frutos. Porém, os ramos, eles obtêm sua energia da videira, a qual é Jesus Cristo. Eles obtêm sua energia da videira Jesus Cristo, o Espírito Santo, entra no corpo humano, se apodera de sua própria palavra e a move. Amém. O Espírito Santo entra no corpo humano e se apodera da palavra, a qual foi semeada ali naquele coração. Veja bem. E ele faz com que a palavra mova. O profeta diz, mostra visões, fala em línguas, profecias, e faz todos os tipos de obras para confirmar sua palavra através do instrumento humano. Aquilo foi exatamente o que ele, Deus, fez. Amados, é uma coisa que não pode passar por alto. Isso é uma coisa que deve ser sintetizada.
Isso deve aprofundar-se em nossos corações. Ora, porque se nós, como a igreja, somos o corpo, e Jesus, então, ele é a cabeça deste corpo. Nós vamos meditar domingo na próxima escola, se Deus permitir, sobre isso. Muito bem. Então, se somos membros desse corpo, olha, Jesus não tem outro corpo aqui na terra para realizar a sua obra, ou para levar a sua obra a cabo. Não é isso verdade? Ele tem que usar os seres humanos. E não é qualquer um, não é qualquer espécie, não. Ele tem um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. E através deste corpo, na linguagem do profeta, nós somos os ramos. Ele produz os frutos. Muito bem, nós meditamos nisso no culto passado. Então, o profeta disse, citando as Escrituras, vós sois minhas testemunhas, disse Jesus, em Atos capítulo 1. Recebestes poder depois que o Espírito Santo veio sobre vós. Então sois minhas testemunhas. Testemunha, para testemunhar o quê? Para testemunhar que Ele está vivo. Amém? Que Ele ressuscitou dentre os mortos. E que Ele vive em seu corpo, Ele vive em seu povo aqui. Então sois minhas testemunhas. Primeiro você tem que corrigir a coisa. Por que o profeta disse isso? Primeiro você tem que corrigir a coisa. Ficai na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos do poder. Então sereis minhas testemunhas. Somente em Jerusalém? Não. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vós sois minhas testemunhas. Depois que a videira e os ramos estão conectados, unidos. Olha, irmão Brana disse que a noiva e Cristo deve ter uma conexão mais profunda. Nós vamos ver isso no próximo domingo, que ela, a noiva e o noivo, já não são duas pessoas. Como Jesus falou que o homem, o marido e a mulher não são mais duas pessoas, mas uma só, não é? Então o profeta diz, a noiva e o noivo não são mais duas pessoas, mas uma pessoa. Por quê? Ele está vivendo através dela. Ela é corpo, melhor dizendo, é carne e sangue dele. Eu disse, isso é coisa para a gente pensar, sintetizar, deixar isso aprofundar no coração, porque isso é o assim diz o Senhor. É o assim diz o Senhor. Muito bem. Então ficai em Jerusalém, até que sejais revestido do poder. Então depois que a videira e os ramos são conectados, depois que a videira produz um ramo, veja, um ramo original, o profeta fala daquela árvore cítrica, não é? Que produzia várias espécies de frutos ali na mesma árvore. E ele perguntou para a pessoa que estava fazendo a demonstração, espera um pouco, o tronco de qual tipo de árvore é? É laranjeira. Então quer dizer que ela nunca mais vai produzir laranja? E a pessoa disse, sim, quando vier um broto
do tronco original. Amém? Até então tinha toranja e limões e etc, etc. Mas quando ela produzir um ramo do tronco original, ela vai produzir laranja novamente. Nós não estamos de volta à palavra original? Não estamos de volta à doutrina original? Deus não tem feito isso conosco? Deus tem um propósito nisto. E Ele quer ter confiança em mim, Ele quer ter confiança em você. Ele quer ter confiança em cada um de nós. Então, vou voltar aqui. Profeta dizendo, primeiro você tem que corrigir a coisa. Então, depois que a videira produz um ramo, pois se é enxertado, ele não produzirá o tipo correto de fruto. Mas se a videira, ela mesma, produzir um ramo, ele será aquele tipo verdadeiro, ou aquele tipo de vida que está na videira, estará no ramo produzindo frutos. Amém. Então vocês se lembram que nós iniciamos dizendo, profeta dizendo para nós, Deus continua sendo Deus. Ele não mudou, nem um pouquinho, nem um jota e nem um tio. E tem mais uma coisa, ele não se envelheceu para dizer que está com uma mentalidade fraca, para dizer que ele se arrependeu de alguma coisa, ou então achou que não ficou bem feito, então agora está consertando aquilo. Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda produz o melhor. Ele continua sendo Deus. O profeta diz o Deus que estava no Pentecoste, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que estava na sarça ardente. Veja bem, agora, se ele é o mesmo Deus, e ele tem o mesmo poder, ele fará as mesmas coisas que ele fez lá no princípio. Não é isso verdade? Eu sempre digo, irmãos, nós não podemos nos equiparar com os crentes denominacionais. Somos um povo diferente. Deus tem trabalhado conosco de uma maneira diferente. Amém. Então, aqui na frente, um pouquinho mais, né? Parágrafo 63, ou melhor, 53, e agora vamos no 63. O profeta diz, a única coisa, Deus continua sendo Deus, o mesmo Deus. Agora, a única coisa que tem que ser tomada primeiro é a palavra. Amém. É esta semente original. Ela que tem que ser tomada primeiro. E ela deve ser aguada, regrada. Ela deve ser adubada com o tipo de adubo que é principal para ela, a coisa que é. Se você botar adubo demais, você mata as plantas. O ano passado eu fiz umas covas, com tanto trabalho, umas covas fundas, e trouxe bastante estrume de gado, e toquei naquele buraco, e depois joguei um pouquinho de terra por cima e ponhei a semente de abóbora ali. Brotou bonito enquanto estava na terra, mas quando ela buscou a raiz, não tinha terra, só tinha estrume de gado. Morreu as abobreiras, não deu nada. Botei esterco demais. Agora esse ano eu estou mais esperto, né? Tem que ser adubado de uma maneira correta. Não é fanatismo, não. Mas também não pode ser comodismo. Não é isso verdade? E o profeta diz, você não pode estar desenterrando-a todas as manhãs para ver se já está brotando. Porque você atrasa a germinação dela. Simplesmente joga água ali. Ore.
cante, vigie as suas conversações. Irmão Branham diz nessa mensagem, revestivos de toda a amargura de Deus, dessa maneira de nós conhecermos o inimigo é quando ele vem com alguma coisa fora da palavra. Veio com alguma coisa fora da palavra, você já sabe. Fica de prontidão. Então a coisa que você tem, a coisa que tem que ser tomada primeiro é a palavra. Não saia por aí tendo um acesso de cólera e crendo que você pode fazer isso. Você tem que voltar para a palavra e obter as condições adequadas pela palavra de Deus. Você deve crer em sua palavra e agir sobre esta palavra que ele disse para ver as poderosas obras de Deus sendo realizadas. Amém. Você tem que crer e agir sobre a palavra para ver as poderosas obras de Deus sendo realizadas. Se você simplesmente fizer isso, crer em sua palavra, no que ele disse, e então agir nisto, meu Deus. O profeta dá-nos um exemplo aqui dizendo, crê você nisto? Você simplesmente não pode chegar e estreitar as mãos de um ministro e pegar um saleiro e aspergir um pouquinho de água em cima de sua cabeça, né? E dizer que tudo está pronto, tudo está acabado, você está seguro, você vai ao céu. E toma mais o tempo dando o número da conta bancária, né? Francamente, quando eu vejo esses homens fazendo isso aí, me dá um negócio ruim. Perder o temor de Deus. Há um juízo esperando esse povo ali. E a Bíblia diz que os juízos do Senhor é sem misericórdia. Como Deus tem tido misericórdia de nós. Então não é isso. Se você simplesmente fizer isso, você simplesmente não pode chegar e estreitar as mãos. E uma igreja grande, o pastor é bom, o pastor é amigável, e pega na mão de todo mundo e abraça todo mundo. Ele tem um dom especial. Como é que chama aquele bicho que derruba a galinha do puleiro? Lobo. Tem dom de lobo. Diz essa história, não sei se é verdade, né? Diz que ele mira assim na galinha e a galinha desce do puleiro na boca dele. Misericórdia. Se algum ministro ouvir eu dizendo isso aí, eles vão ficar muito maral, né? Mas é a verdade. Eles têm um dom para pregar o evangelho, para pregar a verdade. Mas eles não têm coragem. Esta é a verdade. Eles não têm o suficiente de Deus para fazer isso, ter misericórdia das pessoas. Dá-lhes a mão direita de companheirismo. O profeta disse, isso não é escriturístico. Não, isso não é correto. Você não pode fazer isto. Você tem que seguir a palavra. Você tem que fazer exatamente o que Deus disse para fazer. Isso é correto. Amém. Você não pode dizer, bem, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que recebi o Espírito Santo quando criei. Não é isso que a Bíblia diz. Não, Senhor. Não é. Você pode crer no que é correto para a vida eterna.
Mas então você precisa ter Deus para selar isso com o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo desde que creu? Bem, não quando você crê, mas depois que você crê, você recebe. Depois que você creu, então você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Isso é o que dizem as Escrituras. Depois que você creu, isso é correto. Mas primeiro você tem que crer nisso e agir nisso. Você não pode dizer, existem muitos simpatizantes. O profeta diz, existem muitos simpatizantes que dizem, a Bíblia está correta. Sim, irmão Brana, creio que a Bíblia é correta. Mas você sabe, eu sei, aí está você. Veja, aí está você, exatamente como um bode velho batendo sua cabeça. Você sabe apenas, mas tudo bem. Você sabe, o nosso pastor não crê nisto. Tudo bem, mas eu não creio que isso possa ser feito. Veja, aí está novamente, vê você? Você nunca verá isso ser feito. Você tem que agir. Você tem que fazer algo. E quando você toma a promessa de Deus e sabe que isso é uma promessa de Deus e age nisso, você verá os poderosos milagres de Deus retornarem para a igreja do Deus vivo. Isso é correto? Apenas pense nisso, amigos. Como poderia Deus mentir? Você vai crer em uma igreja? Quando eu primeiro, vamos ouvir isso aqui do profeta. Quando minha mãe estava morrendo outro dia, disse para Delores, que é minha irmã, 9 meninos e uma garota. E Delores era a mais jovem, e ela disse, Delores, você é minha caçula, você me amou e me ajudou, você veio e lavou as coisas para mim, desde que fiquei velha. E disse, Biro, você é o meu primogênito. Delores era a caçula, e irmão Brana era o primogênito, era o mais velho. Disse, você me alimentou e observou se eu não estava passando fome. E bem lá atrás, antes de seu pai morrer, 15, 25 anos atrás, e disse, você sempre cuidou de mim, Billy, e observou se eu tinha alimentos e gás e tudo mais. E disse, Billy, você tem sido um guia espiritual para mim, e me guiou para o Senhor Jesus. E disse, agora hoje estou partindo e estou feliz. Eu quero tanto ir para casa que não sei o que fazer. Então eu me coloquei ali e disse, mamãe, a senhora sabe que o nosso alicerce foi católico. Quer dizer, o nosso começo, né? Foi católico. Portanto, quando eu era um garotinho e aquela voz falou comigo dizendo, nunca fume, beba ou coisas assim, há uma obra para você fazer quando crescer, e eu fui até a Igreja Católica para descobrir, o padre disse isso, ele disse, sabe, nós somos a igreja, nós somos o corpo de pessoas e Deus está em sua igreja. Bem, eu pensei, isso não está certo, tantas diferenças, tenho que ir ver o que os outros dizem. E eu fui aos luteranos e eles disseram, não, nós somos a igreja. E eu descobri o que a igreja era. Era um corpo de pessoas que haviam sido chamadas. Bem, os luteranos apontavam para um lado, os católicos para outro, os batistas para outro, os metodistas para outro, os presbiterianos para outro, e eu não pude colocar fé naquilo.
qual é a igreja? Qual delas tinha algo que soava correto? Você sabe o que eu fiz, mamãe? Eu fui diretamente para a Bíblia. Que toda a palavra do homem seja mentira e a minha verdadeira, disse Deus. E segui aquela Bíblia exatamente como ela disse, e obtive os mesmos resultados que eles obtiveram lá atrás. Então nós estamos descansando sobre isto. São os mesmos resultados. Deus tem que manter sua palavra, isso é correto, verdade? Se apenas cremos nela, obedecermos ela, aceitá-la e agirmos em cima dela. Noé tinha uma promessa de Deus, foi Deus quem falou com Noé. Mas Noé, antes que ele pudesse ver o poderoso milagre de Deus, ele teve que trabalhar na arca. Ele teve que construir a arca, segura em uma palavra, conduzindo as tábuas, dissolvendo o piche, derramando-o na madeira. Ele tinha que deixar a arca pronta, sendo que aquilo soava como uma loucura para todos. Mas o que ele estava fazendo? Aprontando aquilo de qualquer modo. Talvez ele tenha trabalhado naquilo por mais de 120 anos, construindo a arca. Ainda não havia nenhum sinal de qualquer outra coisa, mas ele estava seguro na palavra. Ele estava agindo de acordo com a sua comissão. Amém. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a cada criatura. Haja conforme sua comissão e veja o que Deus faz. Atue em sua comissão. E ele disse, esses sinais seguirão aqueles que creem. Vem, haja segundo sua comissão. Nós temos que parar aqui para nós orarmos. Mas está tão gostoso, né? Noé foi construindo a arca, seguindo ou segurando nisso, pregando o tempo todo de pé, bem na porta da arca, pregando para eles, construindo e pregando para eles. Venham comigo, ajude-me a construir essa arca. Vai chover, não vai dar apenas um chuvisqueiro, uma chuvica, não, vai chover, é um dilúvio. O profeta disse, esse é o verdadeiro profeta de Deus hoje, de pé bem na arca, Cristo Jesus. Se estiveres em mim e minhas palavras estiveres em vós, simplesmente continue construindo, golpeando-os em todas as partes que estiverem, abrindo cada buraco. Não deixe o diabo se colocar em parte alguma. Não, Senhor. Fique bem na porta e pregue. Fique bem na porta da arca e pregue. A arca, a porta, Cristo é a porta da arca. Eu sou a porta do aprisco. Então fique bem aí e pregue. Noé, antes dele ver o milagre de Deus e saber que ele era Deus, ele viu a promessa primeiro, pegou a promessa e segurou nela e agiu na promessa até que ele viu o poderoso milagre de Deus acontecer. Amém. Então ele viu o poderoso milagre de Deus. Que Deus ajude a nossa fé. É depois que você vence a batalha, é quando a glória de Deus desce. Até então a coisa está difícil, né? Difícil, e você tem que lutar, você tem que agir, e você tem que estar vigilante, não é? Porque sabendo que o seu pior inimigo é o seu ego. Mas, num destes dias, num abrir e fechar de olhos, oh, que coisa! Valeu a pena, não é? Valeu a pena. Eu imagino Noé e sua família dentro daquela arca, aquela água caindo, a chuva caindo, e a água subindo e subindo, e a arca foi sendo levada. Eu
me imagino que sensação de segurança teve Noé com a sua família. Que sensação de segurança teve Noé, que pregou aquela arca por 120 anos, que parecia uma loucura para o mundo de então, porque nunca havia chovido. Mas Noé creu na palavra e agiu em cima da palavra. Se queremos ser arrebatados, é somente segurar na palavra e agir em cima da palavra. Negue-se a si mesmo. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga as pisadas sangrentas do Senhor. Nós chegamos no fim. Não haverá uma outra era depois desta. Esta é a última. E ela terminará com o Senhor Jesus vindo, né? Vindo desse lugar que Ele foi preparar. Ele foi preparar um lugar. Há um lugarzinho preparado para um povo preparado. Vale a pena.